Olá, seja bem-vindo ao programa OAB Nacional. E hoje você vai ver: Superior Tribunal de Justiça acolhe pleito da OAB. Processos com vista retornarão em 60 dias. Ministério da Justiça homenageia presidente nacional da OAB. Ordem dos Advogados do Brasil participa da cerimônia de diplomação da presidenta Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. Entidade tem atuação destacada na aprovação do novo Código de Processo Civil. E ainda, uma entrevista com o presidente nacional da OAB, em que destaca a importância da aprovação do novo CPC. Tudo isso e muito mais no programa OAB Nacional. O presidente nacional da OAB recebeu a Medalha Nacional de Acesso à Justiça, em nome do Conselho Federal da OAB, por representar a instituição que tem cooperado para a melhoria do acesso ao judiciário. A solenidade marcou também a comemoração dos 10 anos da reforma do judiciário. A primeira edição da Medalha Nacional de Acesso à Justiça foi entregue durante a comemoração dos 10 anos da reforma do Judiciário às personalidades e entidades que cooperam para a melhoria do acesso ao sistema no país. A medalha, agora com o nome de Márcio Tomás Bastos, em homenagem ao ex-ministro, foi entregue ao presidente nacional da Ordem. Marcos Vinícius destacou a importância da reforma para a valorização do cidadão. A reforma do Poder Judiciário, a Emenda Constitucional 45, significou uma transformação na forma de conceber este importante poder do país. Um poder que não deve ser distante do povo, mas deve se aproximar. Um poder que deve se entender como um serviço à sociedade e não um poder para se encastelar e se distanciar do cidadão. E este é o sentimento da Emenda Constitucional 45. Ao criar o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, ao dispor sobre as demais matérias, inclusive sobre a importância da Defensoria Pública, estava sempre no âmago da Emenda Constitucional 45 fazer com que o Judiciário fosse cada vez mais um serviço à disposição do cidadão brasileiro. Ele lembrou também a luta de Márcio Tomás Bastos em defesa da advocacia. Sempre o conselheiro presente, nos momentos das pautas mais difíceis, nos momentos em que você necessita ouvir o mais experiente, o mais sábio, o Márcio estava presente. Em que ele me dizia: presidente, pouco adianta a Constituição da República falar desses valores constitucionais, dos princípios que devem nortear o devido processo legal, se o advogado, o profissional garantidor destes postulados não é respeitado. 30 personalidades também receberam a medalha em 20 categorias diferentes. A seccional da OAB do Rio de Janeiro também foi homenageada. Ao falar sobre a reforma do Judiciário, o ministro da Justiça destacou o acesso a ela como essencial para a manutenção do Estado de Direito. O Estado de Direito não vive sem o acesso à justiça. Direitos podem sempre ser violados. Garantias constitucionais podem ser sempre rasgadas. E é para isso que existe o Poder Judiciário, para fazer preservar o nosso Estado de Direito, para fazer preservar a nossa democracia. Sem acesso à justiça, não há, portanto, Estado de Direito. E aqueles que lutam pelo acesso à justiça merecem, sim, ser homenageados em nome desse Estado e em nome dessa democracia. Já o secretário da Reforma do Judiciário falou sobre as mudanças ocorridas na justiça brasileira a partir da Emenda 45 e citou os desafios que ainda estão por vir. Nosso judiciário foi mudado com a criação dos conselhos, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público. A Defensoria Pública foi fortalecida. Conseguimos consagrar o direito fundamental à duração razoável do processo, a federalização dos crimes e das graves violações contra direitos humanos, além da súmula vinculante e da repercussão geral. E mais, a assinatura de 2 pactos republicanos nesse período. Passados 10 anos, ainda há desafios a serem vencidos, como a demora no julgamento dos processos,
o excesso de litigiosidade. Nós temos muitos processos no Brasil, quase 100 milhões de processos, e ainda há um problema de falta de acesso à justiça. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, há muito que se comemorar pelos 10 anos da reforma do Judiciário. Mas, segundo ele, o projeto ainda não terminou. É algo do qual todos nós participamos diuturnamente e buscamos um aperfeiçoamento contínuo. A emenda constitucional 45, a meu ver, trouxe talvez a mais importante alteração no cenário jurídico brasileiro, que foi o acréscimo de mais um direito fundamental ao rol de direitos fundamentais, muito generoso, de nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, na qual falava o saudoso deputado Ulisses Guimarães, que é justamente a razoável duração do processo. Como diz o povo, em sua sabedoria, justiça que tarda é justiça que falha. O Superior Tribunal de Justiça atendeu o pleito da OAB e mudou seu regimento interno, fixando a partir de agora o prazo de 60 dias para devolução de processos com pedido de vista. Agora, fim do prazo estabelecido, o julgamento prossegue mesmo sem o voto do ministro que tenha feito o pedido. Pela nova regra, os processos com pedidos de vistas devem voltar a julgamento após 60 dias. O ministro que, no caso, fizer a solicitação pode pedir ainda um prazo de mais 30 dias, sendo facultado ao presidente e o colegiado conceder ou não, o que vai depender da justificativa. Segundo o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, este é um momento histórico para a luta da advocacia e para as conquistas da sociedade. Antes você tinha outros prazos, até menores, mas não havia consequência nenhuma para o seu não cumprimento. Com os 60 dias, haverá retomada do julgamento e isso é fundamental. Alguns processos demoravam anos com pedido de vistas, o que prejudicava a distribuição da justiça e, portanto, não se justificava. É um momento histórico em que o próprio Superior Tribunal de Justiça acolhe esta sugestão da sociedade brasileira, da cidadania, da advocacia, através da OAB, e muda o seu regimento interno para, portanto, trazer esse prazo de 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 30, desde que fundamentadamente o relator justifique perante a sua turma de julgados, ou seja, a regra geral será prazo de 60 dias com retomada de julgamento. Um prazo razoável, adequado e suficiente para que o ministro que pediu vista aprecie a matéria e traga as suas razões de uma divergência ou de uma concordância com o que ficou definido nos outros votos já prolatados. Segundo o presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, a medida inibirá o pedido de vistas, que só será feito em casos extremos. Havia um prazo de 10 dias que todos nós sabíamos que era impossível de ser cumprido e agora nós temos um prazo que é factível e que vai ficar mal qualquer magistrado que pedir vista de um processo e a imprensa pode cobrar passar mais de 120 dias. Porque isso aí significa a não prestação jurisdicional, um desrespeito ao cidadão e um desrespeito ao advogado, que tem direito de exigir o julgamento das causas que estão sob o seu patrocínio. E daqui a pouco você vai ver. OAB tem atuação destacada na aprovação do novo Código de Processo Civil. Voltamos em instantes.